Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Marquinhos e eu vou dar uma aulinha para vocês hoje sobre o átomo nuclear. Pois muito bem, né? Antes nós vimos que o átomo ele foi idealizado por Dalton como sendo uma esfera maciça e indestrutível, né? Depois veio o modelo atômico de J.J. Thomson, onde ele disse que era uma esfera positiva com cargas negativas incrustadas, né? Até apelidou esse modelo de modelo do pudim de passas, né? E a gente pode, em vez de pensar no pudim de passas, pode pensar no cookie com gotas de chocolate, ok? Mas após eles veio esse cara aqui, ó, Ernest Rutherford, certo? Então Ernest Rutherford, né, que é esta figura aqui, um grande professor que teve vários alunos laureados com o prêmio Nobel, né, ele fez um experimento, né, que é bem famoso, é dessa figurinha aqui, ó, que é bem conhecida, né, é bem manjada no estudo da química, onde ele pegou uma fonte de partículas alfa, muito provavelmente o polônio, colocou numa caixa de chumbo e essa caixa saiu um tubo com um orifício de onde saíam partículas alfa. O que são partículas alfa? São partículas emitidas pelos núcleos atômicos, né? E essas partículas elas têm carga positiva. Pois bem, a partícula alfa, ao atingir a superfície de sulfeto de zinco, né? Tá aqui a formulazinha, sulfeto de zinco, você vai ter o que? Que ela vai emitir uma pequena luminosidade. E o que foi que o Ernest Rutherford fez? Ele colocou uma lâmina de ouro muito fina, mas muito fina mesmo, ok? Ele considerou que havia poucos átomos de espessura nessa lâmina e bombardeou essa lâmina com partículas alfa. E essas partículas alfa, na sua grande maioria, atravessaram a lâmina, né? Aqui você tem uma certa ideia de que essas partículas aparentemente elas desviavam da lâmina, mas era um número muito menor. Vamos ver aqui uma imagenzinha que vai dar uma ideia melhor para a gente. Então aqui, ó, nessa imagem você tem a fonte de partículas alfa, aqui as partículas alfa, a maior parte delas atravessa a camada de ouro, né, o filme de ouro, como se nada houvesse. Mas perceba que você tem, ó, um pequeno número de partículas que acabam, ó, se desviando, saindo desse caminho, né? Pois bem, então Ernest Rutherford teve esse experimento, esse resultado, né? E depois teve que analisar esse resultado. Dizem que ele passou um ano estudando os resultados, né? Então, como foi que ele fez a análise desses resultados? Ele imaginou a folha de ouro com um espaço muito, com uma espessura muito pequena de poucos átomos, certo? Aqui no caso de um átomo. E o que foi que ele observou? Ele observou que se a maior parte das partículas passavam direto, é porque elas passavam para o espaço vazio. Então o átomo devia ter muito espaço vazio, né? E uma pequena quantidade desviava, né, desse espaço vazio, né? Uma pequena quantidade de partículas, né, desviava ao atingir algo denso e positivo. Por quê? Se a partícula alfa é positiva, teria essa parte muito pequena e densa, tinha que ser positiva para poder repelir as partículas alfa, certo? Então você vê aqui que a maioria das partículas passa direto e uma pequena porção, né, acaba desviando. E a partir dessa observação, né, ele imaginou, ora, se já existiam os elétrons, né, o J.J. Thomson ele descobriu a existência dos elétrons, né? Outros cientistas descobriram a existência dos prótons. Ele sabia que existia próton já nessa época, né? Então ele imaginou que o núcleo tinha que ser pequeno e positivo e os elétrons deveriam estar longe do núcleo,
né, nesse espaço vazio. Então ele imaginou algo da natureza. O que foi que ele imaginou? Ele imaginou justamente o sistema solar, o planetário, né? Então ele imaginou como se fosse um planetário onde você teria um núcleo, que seria como se fosse o Sol, né? E os elétrons seria como se fossem os planetas girando em torno do Sol. Então nós vamos ter aqui o modelo atômico do planetário. Okay? Esse é o apelido do modelo de Rutherford. Né? Então dá para ver nessa última figura, né? Você vê que o átomo é dividido em núcleo, com partículas positivas e neutras, né? E essas partículas neutras, professor, não, isso aí já apareceu depois. Outros cientistas, se não me engano, o nome dele Chadwick, né? Ele descobriu a existência dos nêutrons, e esses nêutrons estariam ali no núcleo do átomo, né? Então você vai ter prótons e nêutrons no núcleo, que é muito pequeno, comparação seria como se eu tivesse uma bola de futebol, né? Se eu tivesse uma bola de futebol como sendo meu núcleo, para eu ter uma eletrosfera de tamanho equivalente, eu teria que ter o tamanho do estádio do Maracanã. Isso daí para o átomo de hidrogênio, que é o menor átomo que existe, né? Então nessa eletrosfera estariam os elétrons girando em torno do núcleo como se fossem os planetas em torno do Sol, em órbitas elípticas, né? O que é uma órbita elíptica? Uma órbita na forma de elipse. Elipse, pessoal, é um círculo achatado, né? Não vai ser uma circunferência, é um círculozinho achatado, a gente chama de elipse. Essa forma aqui, ó, essa forma aqui é uma elipse. Aqui você tem 3 elipses aqui nessa imagem, ok? Vamos seguir em frente, né? Então esse daí é o modelo do Rutherford, certo? Agora com vocês, o mundo entediante de Niels Bohr. Entediante? Não, galera. É até interessante. Muito bem, o modelo atômico de Niels Bohr, né? Quem foi Niels Bohr? Esse rapaz aí, esse jovem cientista, foi aluno do Rutherford, né? Ele veio ser aluno do Rutherford e ajudou a desenvolver o modelo de Rutherford para um próximo nível, né? Ele era muito dado à parte teórica, né? Os cálculos matemáticos, né? E com auxílio também das teorias de Max Planck, né? Ele conseguiu teorizar, né? Esse modelo atômico aqui que a gente vai estudar agora, né? Então, uma das coisas que ele observou, lembram da ampola de Crookes que o J.J. Thomson usou para poder explicar o modelo do pudim de passas? Pois bem, então essa ampola de Crookes, essa luz que aparecia no tubo com gás rarefeito, né, ela adquiria uma cor característica dependendo do gás que estivesse nesse tubo. Mudando o gás, mudaria a cor. E isso daí intrigou, né, o Niels Bohr. Assim como ele também observava isso nos fogos de artifício, né? Os fogos de artifício eles queimam em cores diferentes, né? E ele, a partir de seu modelo, conseguiu explicar isso. Então você vai ter os postulados de Niels Bohr, né? Primeiro, os elétrons. Os elétrons vão se encontrar em órbitas circulares e sem irradiar energia. Enquanto eles estão dentro dessas órbitas circulares, órbitas estacionárias, eles não irradiam energia, certo? É diferente do modelo de Rutherford, que seriam órbitas elípticas. Não. Os elétrons encontram-se em órbitas, né, estacionárias e eles não emitem energia enquanto estão nessas órbitas, ok? E essas órbitas nós vamos chamar de níveis de energia, né? O elétron ele vai absorver energia para se distanciar do núcleo e libera energia ao se aproximar. Então o que acontece? O elétron, quando ele recebe, ele vai passar de uma órbita mais próxima do núcleo para uma mais distante, como vocês estão vendo aí na figura, né? Nessa imagem aqui,
ele vai ter que absorver energia para isso ocorrer. Ele absorveu energia, passou para uma órbita maior. Aí ele volta para uma órbita mais inferior e libera energia. E esse processo ocorre o tempo todo ao nosso redor. Ok? Isso daí ocorre como se fosse é um salto quântico. Não é o que vem a ser esse salto quântico, né? É uma transição de estado estacionário para outro estado estacionário. Como assim? O salto quântico, pessoal, ele ocorre, né? No caso de órbitas mais internas para as mais externas, com a absorção de energia. Quando eles retornam, né, isso aqui vai ocorrer com liberação de energia na forma de luz, e luz de uma cor específica. Né? Isso aqui vai explicar lá os meus fogos de artifícios coloridos. Então, o salto quântico ele ocorre como se fosse um teleporte. O elétron, veja que ele não caminha, ele não sai de uma órbita e passa para outra. Ele não atravessa, ele não transita. Não, ele deixa de estar nessa órbita e passa a estar nessa. Então, um teleporte mesmo, é um teleporte, pessoal. Como se fosse um teleporte, né? Como se fosse aqui, ó, o Goku aqui teleportando, né? Ele deixa de estar num canto e passa a estar em outro. Beleza? Show de bola. Continuando. Modelo atômico de Rutherford-Bohr. Então, o que acontece? Juntando o experimento de Rutherford e os postulados de Niels Bohr, nós chegamos a um modelo atômico, né? Onde você vai ter os níveis de energia, né? Na eletrosfera, onde esses elétrons vão se encontrar, né? E um núcleo pequeno e positivo, onde você tem prótons e nêutrons, beleza? E esses níveis de energia, eles têm nome, né? Eles são designados por letras K, L, M, N, O, P e Q. E cada nível desse tem um número máximo de elétrons, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8 elétrons. Vocês podem ver alguma imagem na internet, algum livro mais antigo, coloque aqui na última camada apenas 2 elétrons, certo? É porque na época de Niels Bohr, né, eles achavam, né, que aqui no máximo haviam 2 elétrons. Hoje nós sabemos que pode chegar até 8. Okay? Nós vamos observar ainda isso com mais detalhes, certo? Nós vamos ver como é que se distribui esses elétrons pelo método do diagrama de Linus-Pauling, certo? Em subníveis, em ordem crescente de subníveis de energia, mas por enquanto nós vamos ver aqui os níveis de energia de K até Q, ok? E com essas quantidades máximas de elétrons, né? Não quer dizer que todo átomo tem esse número de elétrons, não. O átomo tem no máximo 2 elétrons na camada K, no máximo 8 na camada L, no máximo 18 na camada M e assim por diante. Ok? Então esse daqui é o modelo atômico de Rutherford e Bohr. Você tem núcleo, né? Eletrosfera. Essa eletrosfera, você pode ver que ela é uma esfera, né? Por isso que chama-se eletroesfera. Então essa eletrosfera, ela tem camadas circulares, não são elípticas, viu? No modelo final, Rutherford-Bohr são camadas circulares de K até Q com um número máximo de elétrons, ok? Então, resumindo, nós temos na estrutura do átomo, né, núcleo com prótons de carga positiva e nêutrons sem carga. E a eletrosfera com elétrons de carga negativa. Depois nós vamos ver isso aqui com mais detalhes também. Ok? Muito bem. Pessoal, era só isso que eu queria passar hoje para vocês, certo? Muito obrigado. Deixa aí o seu joinha, ok? Se inscreve aí no canal, que eu vou deixar isso daqui no canal. Nós vamos fazer esse canal aqui uma fonte para vocês darem umas revisadas, vocês darem uma vista no conteúdo. Nós vamos ter outras aulas com mais detalhes, né?
e agradeço a todos. Muito obrigado.